Fala galera, assunto do vídeo de hoje, baterias de sódio versus baterias de lítio. Aí um gráfico da CATL mostrando as diferenças entre seu modelo de bateria de íon de lítio versus aí bateria de sódio. Inicialmente falaremos aí das diferenças práticas entre os dois tipos de baterias e depois falaremos aí de detalhes mais técnicos aí de funcionamento dessas baterias. Começando pela vida útil. A vida útil de uma bateria de íon de lítio em geral varia entre 1.000 e 3.000 ciclos. Destaque para a bateria de fosfato de ferro, que é fabricada aí pela BioAd, né? A BioAd é a maior fabricante de bateria de fosfato de ferro. E ela chega aí aos 3.000 ciclos, né? Podendo em alguns casos até ultrapassar isso. E é uma bateria que se destaca muito nesse sentido, apesar de ter outras características inferiores. Então, existem sim baterias de sódio que já podem ultrapassar isso. A CATL divulgou que sua bateria pode ultrapassar 2.000 ciclos, né, o que é menos do que as baterias de fosfato de ferro vendidas atualmente, mas a gente tem que lembrar que a CATL é um fabricante, como é que a gente pode dizer, ela desenvolve baterias para diferentes aplicações, então dependendo da aplicação, de fato, a bateria ela pode durar menos. Então a CATL não vai se arriscar a dizer que sua bateria dura muito além disso, porque, né, é uma postura do fabricante, né. Mas outros fabricantes, em geral aí, os fabricantes de bateria de íons de sódio, já divulgam aí uma taxa de ciclos de 4.500, 5.000 ciclos. A Rinar, por exemplo, que vai fornecer baterias para a GEAC, já divulga aí que suas baterias chegam aos 4.500 ciclos. Agora falando sobre a temperatura. A bateria de íons de sódio ela tolera temperaturas, range de temperaturas bem maiores. O que é que eu quero dizer com isso? Ela tem uma faixa operacional, uma faixa ideal de funcionamento muito maior do que as baterias de íons de lítio. Por exemplo, uma bateria de íons de lítio, ela tem uma faixa ideal de temperatura ali operando entre os 15 e os 35 graus. Enquanto que uma bateria de íons de sódio, ela tem uma faixa ideal de operação ali, que em alguns casos pode variar entre 0 e 45 graus. Em outros casos, pode chegar a temperaturas negativas, menos 10 a menos 40, ou a mais 45, ou de menos 20 a 60 graus. Então, ela é bem flexível nessa questão da temperatura, pode operar em diferentes climas, desde climas mais frios, né, como na Europa, até climas super quentes ali, deserto, e onde as baterias de íon de lítio teriam dificuldade de operar, ou teriam que operar com sistemas mais complexos de resfriamento, ela consegue funcionar muito bem aí nesses climas. Com relação à segurança, a gente nota hoje aí que existem baterias muito boas no mercado, a maioria delas de fosfato de ferro, né, são as baterias mais seguras, principalmente a bateria Blade, a gente pode dizer aí que com certeza é uma bateria extremamente segura, sofrendo diversos danos, diversas avarias nos seus testes extremamente rigorosos, e ela suportou muito bem, sem o menor sinal aí de fumaça ou de variação brusca de temperatura. E é isso que a gente quer ver também nas baterias de íons de sódio, e é o que realmente acontece com as baterias de sódio. As baterias de sódio, elas tendem a ter um nível de segurança que começa ali no mesmo nível das baterias de fosfato de ferro, e pode ser até melhor, né? Muitos testes ainda precisam ser realizados, mas os testes iniciais já demonstram que elas são tão seguras, tão ou mais seguras que as baterias de fosfato de ferro. O próprio range de temperatura acaba impactando na questão de segurança, e por conta das baterias de sódio suportarem uma temperatura maior do que as baterias de íon de lítio, mesmo que as baterias de íon de lítio utilizem sistemas avançados, né, a gente sabe que no pack de baterias ali existem diversos sistemas para controlar a temperatura, a tensão, enfim, uma série de coisas. Mas caso esses sistemas falhem em situações extremas, né, como por exemplo quando está sendo carregada a bateria do carro, a gente pode dizer aí certamente que as baterias de sódio vão suportar muito melhor em caso de uma falha de falhas sucessivas aí, né, de sensores e de sistemas eletrônicos. A gente pode dizer certamente que a bateria de sódio ela pode suportar muito melhor um aumento súbito de temperatura, né. Ainda na questão da segurança, as baterias de íon de sódio elas podem ser completamente descarregadas para serem transportadas, algo que não pode ocorrer com as baterias de lítio, já que elas seriam danificadas, né, nessa condição. A gente não pode descarregar completamente uma bateria de íon de lítio. Então isso aí também é mais um ponto aí para as baterias de íon de sódio, nesse quesito aí da segurança. O quesito de tempo de recarga ele é um pouco mais complexo, já que ele envolve outras questões como a arquitetura elétrica do veículo. Mas assim, para a gente ter como parâmetro uma bateria de íon de lítio, de fosfato de ferro, por exemplo, que levaria 30 minutos para ser recarregada, se a gente utilizar, substituir no caso, esta mesma bateria de mesma capacidade, né, por uma bateria de íons de sódio, a bateria de íons de sódio levaria de 15 a 20 minutos para ser recarregada sob as mesmas condições. Tá? Isso se dá muito pela questão que eu já havia falado, né, a questão do range de temperatura que ela suporta, que é maior, e também pela questão da vida útil, já que
o carregamento rápido ele acaba comprometendo a vida útil. Então, para isso, os carros eles possuem sistemas, né, que tentam proteger as células para que não diminua drasticamente a vida útil delas. Então, as baterias de sódio, como elas têm uma tolerância maior, elas acabam, os sistemas eletrônicos acabam sendo mais permissivos. Agora vamos para dentro das células fazer uma comparação aí direta com as baterias de íons de lítio. O que é que muda nas baterias, o que esperar aí nos próximos anos em termos de evolução aí das baterias de sódio. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora nessa parte aí, uma parte mais técnica. Para a gente começar, a gente precisa entender a estrutura básica de uma célula, seja ela de íons de lítio ou de sódio. Então nós temos aí basicamente 4 partes, são 4 partes essenciais, que são os dois polos, um positivo e um negativo, o eletrólito e o separador. O polo positivo nós podemos dividir em duas partes, o eletrodo positivo e o cátodo. No cátodo nós temos ali os íons, que é quando eles ficam alojados em sua condição natural. Em sua condição normal, eles ficam alojados ali no óxido metálico. O cátodo ele é composto de um óxido metálico com uma estrutura estável, em que os íons eles podem se desprender dali. Os íons, seja ele de sódio ou de lítio, eles podem se desprender. E aqui começa a nossa primeira comparação. Nas baterias de íons de lítio comercializadas aí, o eletrodo ele é feito de alumínio. Nas baterias de íons de sódio também. Já no cátodo, o material é diferente, já que os íons eles são maiores, né, os íons de sódio eles são maiores, então a composição do cátodo é diferente. No caso, vamos considerar aí as baterias da CATL, comparando aí a bateria LFP com a bateria de íons de sódio da própria CATL. Nas baterias LFP, né, como o próprio nome já disse, as baterias LFP elas são compostas de fosfato de ferro. Elas utilizam uma estrutura de fosfato de ferro no cátodo. Já nas baterias de sódio é utilizado ferro cianeto, ou seja, baterias de fosfato de ferro lítio versus bateria de ferro cianeto de sódio. Nesses dois casos aí nós temos ligações bastante estáveis e tanto as baterias de fosfato de ferro lítio quanto as baterias de ferro cianeto de sódio elas possuem estrutura bastante estável com ligações químicas fortes, o que permite que essas células sejam carregadas até 100% sem nenhum tipo de problema de degradação prematura, algo que ocorre ali com as células NCM e NCA. Posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas é basicamente essa questão aí. Se você tem um cátodo com ligações químicas fortes, durante ali a carga da bateria, não ocorre aí o desprendimento de elementos químicos do cátodo, então você tem ali uma estrutura mais estável e também isso aumenta a segurança da bateria, né? No caso de um curto-circuito, a segurança, né? No caso de uma perfuração, né? Que a bateria entre curto, alguma coisa assim, você ter uma estrutura mais estável no cátodo permite que os elementos não se desprendam com tanta facilidade e, portanto, você tem menos problemas de superaquecimento ou até de flamabilidade. Então, resumindo aí, as baterias de sódio elas utilizam uma estrutura diferente no cátodo, porque os íons de sódio são maiores, então para acomodar esses íons é necessário uma estrutura diferente, elementos diferentes. Né? Mas nós vemos aí que o ferro está presente nas duas baterias e isso acaba impactando numa densidade energética menor, né? Já que a bateria fica mais pesada e acaba ocupando mais espaço também. Então, densidade volumétrica e densidade gravimétrica são menores aí nessas baterias, mas a questão da segurança ela fica melhor porque as ligações são mais estáveis, ou seja, os íons eles vão se desprender, certo? Como nas baterias em geral aí, as baterias de íon de lítio, de íon de sódio, eles vão se desprender para poder realizar a reação química, né? Eles têm que se desprender no momento que a bateria está sendo carregada e quando está sendo descarregada eles retornam para a estrutura do cátodo. Porém, o que acontece é que quando ela é carregada, ocorrem também reações paralelas, né? Nesse processo de carga e descarga da bateria ocorrem reações paralelas. Então, essas reações, né, se o cátodo não for estável o suficiente, essas reações podem comprometer a vida útil e a segurança da bateria. Por isso que nesses dois casos aí são baterias mais seguras do que as baterias NCM, por exemplo. No polo negativo nós também temos duas partes, o eletrodo e o ânodo. Nas baterias de íons de sódio, o eletrodo negativo é feito do mesmo elemento que o eletrodo positivo, ou seja, de alumínio. Já nas baterias de íons de lítio, isso não pode ocorrer porque, caso o eletrodo seja de alumínio, quando a diferença de potencial, ou seja, quando a tensão é aplicada para carregar a bateria, né? Quando a tensão é aplicada entre os polos da bateria, o alumínio ele acaba reagindo com o lítio e acaba formando uma liga e, consequentemente, acaba degradando a bateria. Então, neste caso aí, é utilizado o eletrodo de cobre. Se por um lado o eletrodo de alumínio no polo negativo é um problema quando a bateria de íons de lítio é carregada, o eletrodo de cobre também não deixa de ter os seus problemas ali. Quando a bateria ela é totalmente descarregada, no caso a bateria de íons de lítio totalmente descarregada, ela acaba se degradando porque o cobre acaba se dissolvendo no eletrólito. Então, há ali sempre um problema
as baterias de íons de lítio não podem ser completamente descarregadas. É por isso que, no caso das baterias de sódio, não existe esse problema. Então, as baterias de íons de sódio podem ser completamente descarregadas. Já se você descarregar completamente uma bateria de íons de lítio, ela acaba se degradando e acaba diminuindo drasticamente sua vida útil. Na parte do ânodo, tanto a bateria de íons de lítio quanto a de íons de sódio utiliza um elemento comum que é o carbono. Algumas baterias podem utilizar silício, mas isso em pequenas porções. Então, a bateria de íons de lítio utiliza o grafite, que é uma estrutura derivada do carbono, e a bateria de íons de sódio utiliza o que é chamado de carbono macio ou carbono duro. Isso aí vai depender do tipo da bateria. Tá? Mas, em geral, utiliza um tipo de carbono mais poroso, e feito aí para acomodar os íons de sódio que são maiores. Né? Então, é uma estrutura diferente da estrutura do grafite, que é ideal aí para acomodar os íons de lítio. Agora, a comparação dos eletrólitos. O eletrólito ele é o responsável por transportar os íons entre os polos da bateria. Então, ele permite que a bateria seja carregada ou descarregada, justamente fazendo essa função essencial. No caso das baterias de íons de lítio e de íons de sódio, eles utilizam um eletrólito semelhante. Tá? Basicamente, o eletrólito ele é um solvente que existem várias opções aí, mas vamos dar um exemplo aí, de metilcarbonato e um sal dissolvido nesse solvente. No caso, o sal ele ioniza no solvente, ele se quebra ali em íons, e estes íons são os que reagem ali com o cátodo e com o ânodo, certo? Então, o que acontece? Nas baterias de íons de sódio, o hexafluorofosfato de sódio é utilizado, e nas baterias de íons de lítio, hexafluorofosfato de lítio, que é utilizado. Então ele se quebra ali e ficam ali aqueles íons de sódio ou de lítio, no caso da bateria de lítio, né? E eles ficam ali, meio que boiando ali, e sempre que é necessário, sempre que a bateria é carregada ou descarregada, esses íons eles se movimentam de um lado para o outro. Então, como esses polos estão ali mergulhados no eletrólito, os íons que estão mais próximos ali de cada eletrólito ele vai reagir com o polo da bateria. No caso, se for o polo negativo, os íons que estão mais próximos ali, eles vão entrar ali no polo negativo, e os íons que estão no polo positivo vão sair do polo positivo e vão entrar no eletrólito, vão cair no eletrólito. É como se fosse uma piscina, né? À medida que vai entrando pessoas de um lado, a piscina vai ficando cheia, as pessoas que estão no outro lado da piscina, na outra extremidade, vai sentindo ali que a piscina está ficando muito cheia, está ficando ruim, e elas vão saindo. Então, de um lado vai entrando gente, do outro lado vai saindo. Então, os íons eles se comportam basicamente dessa forma aí no eletrólito de uma bateria. E por fim, um separador, que pode ser feito aí de N materiais. Vou dar um exemplo aqui, a fibra de vidro. Basicamente é um material que deve ser isolante elétrico, ou seja, não é um material metálico. Então ele permite que as cargas positivas passem, que são os íons, porém ele não permite que seja feito o contato dos elétrons, né? O contato elétrico, no caso a corrente elétrica, ela só passa por fora da célula. Ele não permite que os elétrons apenas passem os íons, e ele tem que ser poroso o suficiente para permitir que esses íons passem. No caso, os íons de sódio eles são maiores, né? Mas os materiais que são utilizados nas baterias de lítio, em algumas baterias de lítio, podem ser reaproveitados aí para serem utilizados nas baterias de íons de sódio. Isso aí depende muito de cada fabricante, do material que cada um pretende escolher aí ou desenvolver. Então isso entra aí questões como o peso, como o custo do material, enfim, uma série de coisas que pode influenciar aí na escolha desse material. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em um outro vídeo eu posso estar falando mais detalhadamente sobre densidade gravimétrica, volumétrica, densidade de potência, como é que se calcula isso aí. Posso estar falando mais detalhadamente aí sobre o peso das baterias, como que os fabricantes reduzem peso, como que os fabricantes poderão reduzir peso nas baterias de sódio, como que eles já estão fazendo isso e tal. Enfim, tem um monte de assunto aqui que dá para falar. E também sobre capacidade nominal e capacidade útil das baterias. Enfim, uma série de assuntos aí que dá pra gente falar. E é isso. Valeu.